Olá, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui voltando a gravar um vídeo, né? Depois de alguns dias aí. Esses últimos dias tem sido bem complicado, né? A questão da universidade, meu curso está bem puxado aí, com muitos trabalhos para entregar, algumas provas, então, às vezes eu tenho que dar um tempo aqui para mim poder resolver algumas coisas, até algumas questões também burocráticas e tudo mais. Enfim, isso aí depois eu vou falar mais adiante em outros vídeos. Mas não desistir do canal, vou continuar fazendo vídeos aqui na medida do possível, né? Então quem está acompanhando aqui, peço essa compreensão e vocês sabem que eu gosto muito de fazer esses vídeos, né? Acho que é uma forma bem importante de transmitir aqui algumas questões, algumas análises que são bem importantes. Bom, vamos para resposta, né? Vou responder aí ao canal Cristiano, do Em Nome da Rosa, né? Um cara que eu já conheço há algum tempo, a gente já trocou muita ideia durante muito tempo. Ele é um cara que é, vamos dizer assim, cirista, né? Um cara que defende ali muito o Ciro, né? E bem, ele fez um vídeo resposta a um vídeo meu, onde eu critico a posição do Ciro, né? A postura do Ciro, né? Que ele tomou em relação ao PT em mais uma aí de suas palestras. Já fazia um tempo que o Ciro não falava nada assim sobre a política e agora voltou, né? E fez ali algumas críticas ao PT e eu fiz uma análise dessas críticas, né? E o Em Nome da Rosa fez alguns apontamentos ali, né? Então acho que é interessante eu fazer essa resposta, né? Então eu vou aqui retomar alguns pontos que eu coloquei e explicar, né, melhor alguns e colocar em contraposição algumas questões que o Cristiano do Em Nome da Rosa pontuou aí, né? Bom, um dos pontos que eu acho que é mais importante da gente entender é sobre a questão que eu falei do modelo de gestão pública que a gente tem, sobre o presidencialismo de coalizão, né? Sobre a questão do Congresso, quer dizer, a conjuntura política que a gente tem no Brasil, na América Latina, a questão global, a gente tem uma série crise do capitalismo, a crise da democracia. Então, assim, são várias temáticas que são importantes para a gente entender, a gente poder fazer uma análise do governo. Não adianta você fazer uma análise do governo apartada de tudo isso. Vemos no modelo no capitalismo, na globalização, né, um modelo que é muito restrito em relação à ação do presidente. Então a gente tem uma série de restrições e esse é um dos pontos que eu acho que é principal para a gente entender. Porque no senso comum a gente observa, né, que há uma visão de que o presidente ele tem um poder assim, quase que totalitário, né? E aproveitando-se disso, algumas figuras, como Ciro Gomes, como Enéas, fazem todo um discurso como salvadores da pátria. Né? Eles conseguem enganar muito bem pessoas que não conseguem entender como esse modelo funciona. É complicado, assim, a questão do Cristiano, porque sinceramente, eu acredito que ele entende sim minha crítica. Esse é que eu acho que é o grande problema, né? Existe ali algum interesse dele, por conta dele ser partidário ali do PDT, né, e tal. Provavelmente algum interesse ali que ele tem em relação a isso e ele meio que ignora ou tenta desmerecer essa análise, que é uma análise essencial, gente. Sem esse tipo de perspectiva, sem esse tipo de análise, você não consegue entender como as coisas funcionam, né? Então, acho que isso é muito importante. Então, a gente tem uma conjuntura extremamente desfavorável ao PT, né? Tivemos diversas reformas neoliberais, tivemos o golpe. Então, assim, nos últimos 8 anos, basicamente, tivemos ali a Lava Jato e tudo mais. Então, assim, o antipetismo, o bolsonarismo, né? Então, tudo isso, gente, impacta de maneira decisiva na condução do governo. Então, qual foi a solução que o Lula teve? Foi de fazer ali um governo de frente ampla. Então, é por isso que tem o Simone Tebet, por isso que tem que ter o Alckmin, tem essas figuras. É uma forma dele conseguir
ter governabilidade, que é um outro conceito da gestão pública que é muito importante. Então, assim, gente, não compreender isso, a pessoa não compreender isso, não levar em conta isso, ignorar isso, não dá para a gente fazer uma análise concreta, realista do governo, né? Então, eu acho que esse é um dos primeiros pontos basilares ali, né, para essa discussão, né? Eu, particularmente, não me incomodo nem um pouco com vídeos respostas, com críticas, algo do tipo, né? E até acho que o Cristiano, ele, apesar dele ter um tom meio debochado, mas ele pelo menos argumenta, ele não fica também fazendo ataques mais pessoais, apesar dos deboches e tal, mas isso deixa pra lá, né? Eu não vou entrar nessa questão porque não é o meu objetivo. Então, assim, na verdade, o que ele chama de passação de pano, gente, nada mais é do que uma análise da conjuntura. Né? Eu não tenho nenhum interesse em passar pano para o governo. Já fiz aqui algumas críticas, inclusive já analisei a questão que ele critica, que eu vou falar mais adiante sobre essa questão da nova regra fiscal e tudo mais. Então, assim, já fiz vídeos falando disso e já fiz vários apontamentos críticos, tanto a isso como ao PT. Então, várias das questões que ele trata aqui, a maneira como ele me coloca, é uma maneira injusta, né? Porque, de certo modo, assim, porque, primeiro, eu não sou um petista, não sou ligado ao PT. Apenas, gente, eu acho que as críticas, elas devem levar em conta a questão da conjuntura política que a gente vive. Não é uma análise rasa, como eu disse. Uma análise rasa, uma análise falsa da realidade, ignora a realidade. Então, numa crítica que a gente faz sobre política, a gente não pode ignorar a realidade. Política é algo muito prático, algo muito real, entendeu? E é lógico que os discursos políticos, as narrativas, a propaganda política, por isso que eu falo, uma coisa é análise política, outra coisa é propaganda política. O que o Cristiano está fazendo ali é um tipo de propaganda política, né, onde ele faz um recorte da realidade que é interessante para uma narrativa do Ciro e ele coloca como se fosse a realidade total. E é engraçado porque muitas coisas que ele fala, na verdade, ele acaba concordando com o que eu estou falando, só que fala como se estivesse discordando, né? Eu vou dar um exemplo sobre a questão do presidente do Banco Central. Eu falo claramente no meu vídeo que não tem como o Lula chegar lá e de cara mudar o presidente do Banco Central. E o Cristiano diz isso também no vídeo dele, né? E ele descreve ali como seria um processo, um possível processo de exoneração. Primeiro, tem que haver, né, como ele coloca ali na lei, um desempenho insuficiente, né? Agora, o que é um desempenho insuficiente? Esse é um primeiro ponto, né, da gente ver o que seria um desempenho insuficiente. Quer dizer, claramente, tal qual está descrito, é uma forma bem subjetiva, né, convenhamos, ou seja, é questionável, né? É lógico que aí vem o primeiro ponto. Nesse sentido, o Lula vem trabalhando em prol de demonstrar que esse desempenho é insuficiente, que o presidente o presidente do Banco Central está ali agindo de uma forma errada, né? Inclusive, ele foi chamado a depor em relação a isso, né? A prestar esclarecimentos em relação a isso e teve várias críticas por parte da esquerda, ou seja, há uma pressão muito grande para isso, justamente para demonstrar essa insuficiência dele, que seria o primeiro passo para essa exoneração. Então, o primeiro passo o PT já está fazendo, né? Aí a segunda questão, né, em relação, né, que ele fala assim da indicação do Copom, né? O Copom não é o presidente, primeiramente, que vai lá e exonera o cara. O Copom tem que tomar essa iniciativa, né? E aquela coisa, primeiro, como ele mesmo declara, a maioria hoje é pró-Bolsonaro. São 8 no total os diretores do Copom, né, que vão ali votar primeiramente para esse primeiro processo de exoneração, né? Seria a primeira fase, digamos assim, né? Caso haja, né? Então o PT no momento só tem 2 e vai ter mais 2 aí até o começo do próximo ano. Ou seja, o PT ainda não tem. Então, assim, o que eu falo ali não está errado. Porque eu deixo bem claro que o PT não pode fazer isso de imediato.
que isso é um processo, e que é um processo que não depende só do Lula, como ele mesmo demonstra no vídeo dele, né? E além disso, gente, primeiro o PT ele vai ter 4, que seria a metade, então assim, ainda não seria a maioria, né, em primeiro lugar, e, e ainda assim iria passar pelo Senado. A gente pode dizer que indo para o Senado, provavelmente ele seria mudado. Mas vejam, é todo um processo que só vai poder, na prática, a gente poder pensar que isso pode acontecer de fato ali a partir do próximo ano, né? Então, e depois de um tempo, né? Depois do fim do mandato, caso não ocorra isso, aí sim, depois do fim do mandato dele é que o presidente vai poder indicar, né? Ali realmente. Então, esse processo de mudança ele é muito complicado. Ele não é um processo fácil. E o Ciro, em nenhum momento, ele descreve isso, né? Propositalmente ele não descreve, porque justamente se a pessoa fosse saber disso, ela, olha aí, não é tão fácil assim, não é? Então, é proposital, gente. É um discurso político, é uma propaganda política, né? O Ciro não está fazendo uma análise, e é isso que eu acho que é importante também a gente entender, né? Porque o Ciro, em parte, se você for ver lá a análise dele, uma parte da análise dele é uma parte mais técnica, uma parte histórica, uma parte teórica, que eu não estou falando dessa parte que eu tratei no meu vídeo. Essa parte aí eu tratei realmente como ela foi. Mas tem ali outra parte da análise do Ciro, que não se restringe ao governo atual do PT, que você pode aproveitar algumas coisas. Mas mesmo dentro dessa parte, existe uma parte que ela é uma propaganda política, na verdade, né? Então ele faz uma série de distorções, uma série de distorções mesmo, né, da realidade, de alguns acontecimentos, de algumas pessoas, algumas figuras políticas, que se a gente for fazer uma análise, a gente vai mostrar aqui uma série de erros, uma série de distorções que também estão presentes ali, que são para criar uma narrativa. Esse é o objetivo dele, cria uma narrativa ali. Então ele mostra parte da realidade, e não a realidade total. Aí ele fala, gente, que a questão que eu pontuei sobre o Lula estar criticando contundentemente o presidente do Banco Central, bem como as suas ações, elas não querem dizer nada. E querem sim, gente, porque o Lula é o presidente da República. As falas dele têm um impacto imediato. As falas de um presidente são uma ação. E isso é importante, gente. Quando você tem o poder, suas falas elas têm um impacto, elas têm uma ação, elas configuram em uma ação, porque elas têm consequências práticas. Então já demonstra que o próximo presidente vai provavelmente ter uma postura bem diferente desse presidente atual. E com isso também o Lula ele conseguiu um apoio popular muito grande, né? A maior parte das pessoas apoiaram a fala do Lula, né, o que deu um apoio para ele de diversos setores da sociedade, né, incluindo o empresariado, incluindo a classe média e tudo mais, e o povo, evidentemente. Então o Lula ele conseguiu fazer um discurso de conciliação muito bom. Então nessa parte o Lula tá mandando muito bem, inclusive falei sobre isso, né. Aí, gente, mais uma vez ele volta para a questão, né, aí ele vai falar da Tebet, vai falar da questão do Alckmin e tal. E a gente sabe muito bem como é que se deu essa conjuntura, como eu falei, na questão da conjuntura política, né? O presidente Lula foi forçado a fazer uma frente ampla para ganhar a eleição, né? Então teve ali o apoio da Simone Tebet, que foi em terceiro lugar nas eleições, que inclusive ultrapassou o Ciro, né? Que demonstra que o Ciro não tem mínima base popular, não tem apoio político de nenhum setor, né, praticamente. O que é muito complicado, né, gente? Porque, veja bem, o Ciro se diz um democrata. Então, assim, o Ciro, ele não é um revolucionário, né? Se fosse o Ciro é um revolucionário, é um cara e tal, faria algum sentido você dizer, o Ciro não precisa de apoio político nenhum e tal. Mas não. Ele vai pelas vias institucionais, pela via política tradicional. Então, ele precisa sim de um apoio político, de um apoio popular, de um apoio financeiro para poder conseguir isso. Então, assim, e aí vem esse papo que os ciristas usam de não, mas é porque o Ciro é um redentor, é contra tudo, é contra o sistema.
Isso aí é um papo de conveniência justamente do derrotado, né? Aquele discurso do derrotado. Então, como o Ciro ele não conseguiu o apoio ali que ele estava almejando e que ele buscou, inclusive do União Brasil, de setores extremamente direitoides, reacionários, inclusive até fez apelos reacionários em vários discursos, né, durante o período de campanha, e não surtou efeito, né? Pelo contrário, na verdade, fez com que ele perdesse apoio de alguns setores progressistas que ainda o apoiavam. Então, assim, foi um desastre total, né? O Ciro é um exemplo de um desastre político, de alguém que tinha um certo prestígio político, já foi ministro, né? Em alguns governos, o cara tinha um prestígio enorme nacional e jogou isso tudo no lixo, né? Com ações totalmente erradas. Aí, gente, sobre essa questão da regra fiscal, né? Eu já fiz um vídeo sobre essa questão, né? Inclusive fiz alguns apontamentos críticos, né? Mas a gente sabe muito bem, né? Mais uma vez voltando para a questão da conjuntura, porque não tem como você fugir disso, né? Existe uma pressão, sim, muito forte para o governo aprovar esse tipo de medida, né? E a gente tinha ali já um teto de gastos. Então alguma coisa teria que colocar no lugar disso, né? E essa coisa colocada no lugar disso precisa da aprovação do Congresso, né? E para ter essa aprovação do Congresso, o governo precisa ali, não pode fazer algo muito transformador, né? Então a grande questão, gente, é essa, que a gente tem um modelo que é muito limitado. Essa é a grande questão, né? Então, a questão não é se você... eu gosto do modelo, eu acho bom, eu acho ruim. Isso é outra coisa. Agora, a primeira questão é você entender como é que esse modelo funciona, né? Eu, particularmente, acho que a pessoa tem todo o direito, né? Inclusive, eu tenho muitas críticas a esse sistema. Acho que não é o ideal, acho que é longe disso. Acho que eu proponho algo muito, muito mais disruptivo, né? Agora, a partir do momento que você entra no jogo, o jogo é esse, né? Não adianta você chegar lá e você querer mudar todas as regras do jogo. Você não tem esse poder. Entendeu? Então esse é um ponto essencial, né? Então, assim, esse modelo, esse novo arcabouço fiscal, comparado ao teto de gastos, ele é mais flexível. Ele permite ali, progressivamente, um aumento de gastos que o teto de gastos aprovado no governo Temer não permitia. Além disso, ele dá algumas brechas ali para alguns investimentos sociais, alguns outros investimentos do governo. Então, na prática, né, apesar de ter esse limite, ter esse arcabouço fiscal, o governo ele tem ali ainda alguma liberdade. Aí o Cristiano falou, mas não foi obrigado a isso. Cara, isso é absurdo, né, gente? Porque por que a Dilma caiu? A Dilma foi acusada justamente de pedalada fiscal. Então, esse discurso fiscalista, ele tem sido muito forte no Brasil, né? Então, o que o Lula está fazendo é justamente tentando conciliar. O Lula é um governo de conciliação, gosta ou não? Você não gosta disso? Bom, tá, qual é a outra alternativa que a gente tem? A curto prazo não tem outra alternativa, né? Aí você pode dizer, não, eu não tô nem aí, eu quero lutar mesmo por uma transformação do sistema, não importa pragmatismo, não importa a questão se vai ser agora, se vai ser nunca, vou por tudo ou nada. É um direito seu. Agora, você não pode se iludir achando que você simplesmente votando no presidente ele vai mudar tudo. Isso aí é uma ilusão política, gente. Isso aí é uma ilusão política. Não tem nenhum comparativo histórico no Brasil que dê para você. Porque vamos lá, vamos pegar quem foi o presidente que fez mais transformação, né? Tirando o Lula, assim, né? Pegando toda a história do Brasil. Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas foi uma ditadura, gente. Foi uma ditadura que durou ali 15 anos ininterruptamente. Depois ele volta ali, né? E cumpre mais algum tempo. Inclusive sofre uma pressão tão gigantesca que se mata. Então veja aí.
mesmo naquela época. E a gente está falando de uma outra época, a gente tem que fazer toda uma análise da conjuntura daquela época, que é bem diferente, né? E apesar de ter algumas semelhanças com agora, né? A gente está entrando num novo processo, numa nova conjuntura, mas que ainda não está consolidada. Na verdade, a gente está num processo de crise do capitalismo, crise da democracia liberal, mas ao mesmo passo, um outro modelo ainda não foi colocado, né? Então, a gente tem uma série de questões bem problemáticas, né? A gente tem todo um discurso pós-moderno, que também acho que acaba atrapalhando muito uma mudança real, né? Porque aí vem aquela questão do realismo capitalista e tudo mais. Então, assim, tem muita coisa, gente. É por isso que, assim, pra gente tratar dessa temática, a gente tem que trazer muitos elementos, né, de fato, sobre a conjuntura do Brasil, sobre a conjuntura global, né, sobre geopolítica, né, para a gente realmente fazer um debate sério, um debate profundo sobre essa questão, né, histórico e tudo mais. Então não é uma questão simples, não é uma questão simplória, é uma questão bem complexa. Então eu não discordo, meu ponto não é que eu discorde dele, que existe um conformismo e tal. Já fiz até vídeos falando sobre essa questão desse conformismo. E na verdade esse conformismo ele diz respeito a um processo que é muito antigo, né? Dessa nova esquerda ali dos anos 60, a partir dos anos 60 ali, que ela já vai trazer mais uma ideia de revolução cultural e tudo mais, e já entra numa perspectiva pós-moderna, né? Onde na verdade essas transformações que eram defendidas pelos setores mais radicais da esquerda passam a ser modificadas profundamente, entendeu? E entra em voga muito mais um discurso de revolução cultural, né? Ou seja, de transformações mais num campo que a gente hoje fala de identitário, pautas identitárias e coisas do tipo. Isso aí já vem desde aquela época, gente. Então esse é um processo e aí que surge ali na Europa, Estados Unidos e que também vai influenciar no Brasil, né, até hoje. Então a gente tem essa crise ali da esquerda, vamos dizer assim, que ela foi progredindo, né? Fim da União Soviética, aí tem toda uma discussão sobre isso. Eu fiz um trabalho, gente, há alguns meses, um ensaio, que é bem interessante, que eu falo sobre esse processo, também falo muito sobre, sobre esse grupo ali que deu origem a esse pensamento do Ciro, né, que é um grupo ali de uma linha que se diz mais desenvolvimentista, dentro dos anos 50 no Brasil, que tem essas características que eu elenco a respeito do Ciro, né, de que redentores, de não ouvirem o povo, de um autoritarismo. Assim, no Brasil a gente tem um discurso político autoritário de vários setores, né? E esse meu ensaio ele trata muito disso, né? Por que é importante essa questão de discutir a questão desse discurso autoritário? Que é justamente um discurso que ignora o povo, um discurso que ignora uma transformação por via do povo. Para eles o povo é burro, o povo é ignorante, o povo não sabe de nada, o povo não deve dar pitaco em nada e tudo mais. Então eles se veem como redentores. Nós somos os tecnocratas, os inteligentes, os que sabem tudo. E nós, a partir disso, vamos transformar a sociedade brasileira. Eu posso, mais adiante, em algum momento, falar sobre esse meu trabalho, né? Tem muitas coisas interessantes ali, né? Então, realmente dá até para mim fazer um recorte dele, tratando mais especificamente sobre esse grupo ali que eu posso dizer que que é que dá origem, digamos assim, essa perspectiva, esse discurso de figuras como Ciro Gomes e eu acho como o Enéas também. Acho que acabam que de certo modo ambos bebem um pouco dessa fonte, apesar de terem linhas um pouco diferentes, né, divergentes em alguns aspectos, mas a gente consegue ver muita similaridade também, né? Então, quando a gente vai analisar historicamente, a gente consegue perceber o porquê dessas similaridades, né? Aí, por fim, gente, eu queria falar sobre essa questão desse discurso udenista, né? O Ciro também tem um discurso bem udenista, esse discurso anticorrupção, lava-jatismo, essa coisa toda, né?
E assim, sobre a questão que o Cristiano, a última questão que ele tratar, que é essa questão que o Ciro fala em plebiscitos e referendos, né? Que é um instrumento que é pouco utilizado no Brasil. Esse discurso do Ciro, assim, gente, é uma opinião minha, né? Eu não vi ele desenvolver muito. Me pareceu muito um discurso para uma saída de um problema que as pessoas começaram a observar. Quer dizer, o Ciro veio com esse discurso que todo mundo percebeu, assim, eu digo todo mundo que tem o mínimo de senso crítico, né? Percebeu que não fazia muito sentido, de vou chegar lá, vou transformar tudo, não preciso do Congresso, não sei o que, não sei o que, eu tenho o povo. Como assim? Que povo? Né? A gente tem um modelo de representativo, né? Onde o povo ali escolhe, basicamente o povo vota nos seus deputados, no presidente, no senador e tal, e esse pessoal passa a governar, né? O povo não, o povo basicamente escolhe esses seus representantes, né? É um modelo de representação, né? É um modelo de democracia representativa, não é um modelo de democracia direta, então, digamos assim. E nem onde o presidente tem assim um poder total, ele tem que dialogar com o Congresso, tem que fazer conchaves e tudo mais. Aí o Ciro meteu essa de plebiscito e referendo, sabe? Para mim pareceu muito assim uma saída assim, o que é que eu posso dizer? Plebiscito e referendo. Pensa aquela coisa assim, né? Aquela saída assim pela tangente, né? Para poder dar uma desculpa, mas isso não ficou muito bem claro, né? Porque não é bem assim, porque veja bem, pensando sobre um ponto de vista mais pragmático, né? Mais realista, assim. Se toda questão que o Congresso for contra o Ciro, ele supostamente, né? E ele fizesse ali plebiscito e referendo, geraria uma crise política, né? Muito grande, né? E nem se sabe se esses plebiscitos e referendos dariam a resposta que o Ciro quer, né? Então, assim, eu não acreditei muito nessa questão que ele colocou de plebiscito e referendo, não. Foi uma questão que ele passou a colocar depois, assim, por uma certa pressão, e eu não sei, eu não vi, né? Se por acaso isso tiver contido em algum capítulo do livro do Ciro, alguma coisa assim, aí de forma descrito ali como é que ele vai implementar isso, aí a gente pode começar a discutir, né? Mas se não, fica simplesmente aquele discurso político raso e tal, que é só uma promessa vazia, né? Então, não dá pra gente colocar como se fosse algo prático. E eu acho que esse é um outro problema também do discurso do cirismo, né? Que eles colocam o discurso do Ciro como se já fosse uma ação prática. Quer dizer, é engraçado, porque o Lula, que é o presidente, que a fala dele tem uma repercussão prática, porque a fala de um presidente já é uma ação, né? E tem. Tanto você vê aí, o Lula falou tal coisa, a bolsa não sei o que caiu, aumentou, não sei o que, porque já é uma ação, gente, já indica uma ação, né? Mas engraçado, quando é o Ciro, né, eles aí não, o Ciro falou tal coisa, é como se o Ciro já tivesse feito aquela coisa. Engraçado isso, né? Então, é isso, gente. Né, eu acho que o vídeo ficou um pouco longo, como eu disse, é um tema complexo, a gente pode cada ponto aqui a gente pode fazer uma análise, tal, alguma coisa. Então, enfim, né? O objetivo aqui foi esclarecer, né, e responder algumas provocações, vamos dizer assim, alguns questionamentos, algumas coisas que o Cristiano fez, né? E é isso, né? Não tem problema nenhum. Se ele quiser debater aí em algum momento, estou disponível. Sendo um momento que eu esteja disponível para isso, né? Faço com tranquilidade. E é isso, gente. Um abraço a todos e até mais.